Boa tarde a todos, muito obrigado, Gabriel, Karina e Arno, por estarem aqui na 8ª sessão do Clube do Conto, a última sessão desse ano, né? Espero que ano que vem a gente possa continuar. E essa última sessão, ela é uma sessão muito especial, porque eu pensei, final do ano, todo mundo muito atarefado, preocupado, Natal, compras, etc, né? Deixa eu pegar um conto bem pequeno. E eu peguei um mestre do conto mínimo, digamos assim, que vem a ser o João Anzanello Carrascosa. O Carrascosa tem 62 anos, ele nasceu em Cravinhos, no interior de São Paulo. Ele se formou em publicidade e propaganda na muito famosa e prestigiosa ECA da USP, Escola de Comunicação e Arte da USP, né? Depois ele fez mestrado, doutorado, fez um pós-doutorado, que aliás foi sobre a relação entre publicidade e literatura. Durante 20 anos ele trabalhou como redator publicitário, né, em agências importantes. Fez uma oficina de literária e começou a se tornar escritor. Hoje em dia é professor também da ECA, da USP, né, e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então ele tem uma carreira na interseção da publicidade, propaganda e da literatura. Eu acho isso muito interessante porque a publicidade ela trabalha sempre com textos muito ágeis, muito curtos, muito impactantes, né? Às vezes o publicitário fica pensando uma campanha durante dias, durante semanas, até ele encontrar a fórmula, o slogan, né? Aquela palavra-chave de impacto. E assim, isso eu acho que além do talento, obviamente, dele, mas foi um treinamento para ele, né? O João Anzanello Carrascosa é um homem das narrativas curtas. Os livros dele são todos curtos. A maioria dos livros dele são livros de contos, embora haja um livro dele que é Aos 7 aos 40, que é uma espécie de romance, mas não é bem romance, mas também não é conto, é um negócio diferente. Ele imagina determinadas situações, por exemplo, uma situação de vergonha. Aos 7 anos ele passando vergonha e aos 40 anos ele passando vergonha. É muito interessante. O livro é todo construído assim, acaba sendo um romance, porque você acaba sabendo da infância e dos 40 anos, que é um momento, né, importante da vida, né? Então, eu escolhi esse conto que está num livro magnífico chamado Amores Mínimos. Só o título já é sensacional. É um livro com 140 páginas e assim, e letras grandes, tá? Então os contos todos têm 2 páginas, 1 página, 3 páginas, como esse que ficou em 2 páginas aí impresso, mas ele tem 3 páginas. Eu costumo maiores, sempre... Então. Hã? Esse é um dos maiores. Esse é um dos maiores. Não, esse é mais ou menos, no final das contas, acaba sendo o médio, né? E então, eu escolhi esse conto porque, quando eu falo que em livro de conto, na maior parte das vezes, os autores colocam contos muito especiais no início e no fim, tá? E ele fez uma coisa genial, que outros autores já fizeram, mas também foi muito bacana. O primeiro conto do livro é esse que a gente vai ler hoje. Mas essa história que a gente vai ler hoje, ela é continuada no último conto, que eu não vou revelar, né? Cujo desfecho eu não vou revelar. Mas o último conto ele se encaixa perfeitamente nesse primeiro conto. São os mesmos personagens, é a mesma situação. Então achei que esse conto de abertura, para mim, é um grande exemplo da literatura do João Anzanello Carrascosa, que aliás já ganhou 3 vezes o prêmio Jabuti, o mais prestigioso prêmio da literatura nacional, já ganhou prêmios franceses, né? Foi publicado já em várias línguas, então ele é um autor reconhecido. Entretanto, eu acho que, por ele não ser um autor de romances, né? Romance tem muito mais impacto no público do que o conto. Você não vê, raramente livro de conto fica em primeiro lugar, os mais vendidos, é muito conhecido. A maioria das pessoas não gosta de conto, elas gostam de romance. Que você lê um livro de conto que tem 15 contos, você tem que 15 vezes se adaptar ao cenário, ao personagem, à temática. E aquilo é um esforço, né? As pessoas não estão tão treinadas assim. Já o romance não. Chegou lá na página 60, você já manjou. Quem é o personagem, quem é a temática. É só seguir navegando que você vai chegar até o fim, né? Na maior parte das vezes. O conto não. O conto acaba sendo não tão... mais difícil de entender, tem sempre um fechamento importante e tal.
Então, ele, eu acho que não é reconhecido o suficiente. Ele é reconhecido pela crítica, mas, a meu ver, ele deveria ser mais reconhecido pelo público também. Mas vai chegar porque eu considero um dos melhores escritores brasileiros, sem nenhuma... né? Modéstia à parte, só trago aqui para o Clube do Conto. Isso não é qualquer coisa que entra aqui no Rocinante. Você sabe que o Martin é muito exigente, então eu só trago coisa de primeira categoria. E esse cara é de primeira categoria, um escritor de primeira categoria. Hoje também eu vou inovar. Normalmente eu leio, vocês marcam uma palavra-chave, que eu vou pedir para vocês marcarem a palavra-chave para cada uma das partes do texto. Tem a primeira parte que começa com ela, em que é ele que está falando, por isso ele fala ela. E a segunda parte que está dizendo ele, que começa com ele, é ela que está falando. Então eu vou querer que vocês peguem uma palavra-chave da primeira parte, ela, em que ele está falando, e da segunda parte, ele, em que é ela que está falando. Mas antes, como esse conto é muito denso, e ele é um verdadeiro ourives da palavra, né? Ele mede cada palavra, cada imagem, é uma coisa assim muito densa e muito interessante. Eu vou dar um tempo para vocês lerem silenciosamente e depois eu vou ler. Porque normalmente eu leio o conto e as pessoas já entendem na primeira leitura, até quem não leu em casa ainda, né? Mas esse conto é diferente, vocês entendem, claro, mas não apreciam toda a beleza, todo o cenário que é criado por esse conto, toda a atmosfera que é criada por esse conto, sem vocês lerem mais de uma vez. Então eu vou dar agora um tempinho para vocês lerem, já podem ir marcando a palavra-chave se quiserem, depois eu leio e aí a gente faz o debate, tá? Cerâmica, de João Anzanello Carrascosa, do livro Amores Mínimos. Ela estava no gramado, aguando as plantas, em frente à casa que dava diretamente na estrada, por onde eu vinha. O sol da tarde figurava em seu rosto como se nele encontrasse a moldura perfeita, e a euforia dos pássaros, pressentindo a noite iminente, me bicava a consciência. Seria como das outras vezes. Eu apenas passaria por ali e a fitaria. E enquanto estivesse sob minha mira, ela me ocuparia toda a mente como uma pedra cortante. Mas no momento em que ficasse para trás, substituída nos meus olhos pela fileira de eucaliptos, eis que o desejo de me enfiar pleno na sua sombra cairia como uma árvore, tão afiada é a resignação quanto um machado. Mas a trava, que em mim vivia fechada, de repente se abriu. Minhas pernas me moveram para outro rumo. E se antes eu havia pelos vãos de uma cerca de arame farpado, agora havia entre o vazio dos moirões, à espera de alguém que os ultrapassasse. Se calculava errado ou não, só me restava avançar. Ao contrário de Átila e longe de ser uno, já me sentia mesmo dividido entre o que eu fora a vida toda e o passo que dava aquela hora. Me cumpria então ser o homem a pisar no seu gramado, e eu floresceria a seus pés, embora não soubesse nada dela, senão que havia todas as tardes, ao voltar da olaria, sempre ali, como um sinal de que a máquina do mundo girava a suas pás, indiferente à minha existência. Quando me aproximei, a relva que ela regara me molhou a barra da calça. O verde ondulou em meus olhos, e tendo-a tão fresca ao alcance dos lábios, eu nada lhe disse. Apenas a olhei como se olha uma vida inteira, e seguindo para a porta da casa que me chamava para cruzá-la, ouvi o rumor de suas sandálias atrás de mim, sabendo que se movia com o vento dos meus moinhos. Como um Ulisses, meu corpo sabia mais daquela casa do que minha mente, e fui-me levando pela escada à planta de cima, e encontrei o quarto eleito, onde o sol se infiltrava pela janela com displicência. Deitei na cama e a esperei. E se ela entrou logo em seguida, pela primeira e única vez, sei que nela me entrei para sempre. Ele vinha pela estrada de terra, a mesma que margeia o gramado de casa e segue pela linha de eucaliptos. E apesar de ignorar tudo de sua vida, eu sabia, como todo dia nasce do ventre de uma noite, que ele vinha da olaria. Não porque tivesse as mãos e o rosto sujos, mas porque eu podia ver a cada tarde, quando por aqui ele passava, que tinha barro no jeito de se mover. E era essa humanidade que me atraía. Eu molhava o gramado e não estranhei a sua mudança de passo. Era como uma planta que espera a sua água. E eis que, de repente, a cortina de chuva se deslocava na minha direção. Ao redor,
o silêncio se escoava em gotas, engolido pelo canto dos pássaros. Aquela hora de volta ao ninho, excitados pela escuridão que em breve se instalaria. Continuei a rega, fingindo que não percebera sua alteração de rota. Mas como uma árvore à brisa, apesar do tronco rijo e inerte, todo o meu ser se agitava. O que era galho em mim ondulava e subia e descia à superfície o meu desejo mudo de sereia. Então ele saiu da estrada e se acercou de minha relva úmida. Eu pude captar que a terra sentia a cada um dos seus passos a sua coragem resoluta. Porque se um instante era de areia movediça para nós dois, foi ele quem o pisou primeiro. E me pareceu, ou foi meu olhar, que depois ele atravessou seguindo para a porta de casa, que o sol ainda vivo e rastejante tentava morder seus pés no calcanhar. Mas como a sombra de Aquiles, a barra da calça o protegia. Sem saber se havia alguém comigo ou lá dentro, e antes de subir as escadas à minha frente e deitar-se na cama, parou e me olhou de forma tão intensa com sua vista verde, esculpindo-me de uma vez, como se tivesse a vida toda se habituado à minha argila. Fui no seu encalço, as sandálias seguindo o mapa que ele desenhava no meu próprio terreno. E quando me deitei sobre ele, saí de mim, totalmente, como quem sai de dentro da pele, e atirei-me de lado feito uma roupa, para nunca mais deixar de ser a outra em que me transformei. Não é brinquedo, né, Gabriel? Não é brinquedo, né? É um texto incrível. Vamos lá, vamos começar aqui com o Arno. Vamos lá, Arno. A palavra da primeira parte, por favor. Eu não consegui destacar nenhuma palavra da primeira parte, só a segunda. Então, vamos esperar a segunda parte, tá bom? Deixa o pessoal ir na primeira parte, de repente, na explicação deles, depois eu te ajudo também, tá bom? Vamos começar com a Karina, então. Então, na parte ali que eles falam, né? Pra mim ficou bastante marcado o gramado, né? Que eles falam, então eu queria falar da gramado. E na segunda... Não. Primeiro, vamos discutir a primeira parte primeiro. Bom. Tá, mas por que o gramado? Fala. Ali naquela frase ali... Me cumpria então ser o homem a pisar no seu gramado, e eu floresceria a seus pés, embora eu não soubesse nada dela, senão que havia todas as tardes. Então ali eu pensei no gramado. Tchau, gente. Que é o, Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Que faz o caminho do encontro deles ali, eu acho que ficou marcado pra mim. Tchau, Gramado, obrigado, valeu, querida. Eu tava entre o gramado e a cerca ali, mas eu acabei escolhendo o gramado. Mas a segunda parte é que me pegou mais. Tudo nesse conto, ele tem uma dimensão realista, né? Porque é uma cena que a gente percebe muito claramente o que é, né? Esse homem que trabalha na molaria, que passa por essa mulher na casa, que está sempre regando, e que um dia, num olhar, numa percepção que ele tem, ele entra na casa dela e fica à espera dela e ela vem, né? A cena, assim, do ponto de vista do que ocorre, é relativamente simples. Do que eles sentem é que é muito mais rico, muito mais complexo, né? Mas todas as palavras e imagens que aparecem, né, elas têm uma segunda dimensão, uma dimensão simbólica, uma dimensão metafórica, né? Então, o gramado é o chão, né? É por onde se dá a ação, pisando no gramado. O gramado dela é o território dela, que ele está invadindo. O gramado não é feito de piso, nem de madeira. O gramado é feito de uma coisa viva, né? Essa coisa de terra, que tem a ver com a argila, cerâmica, etc. Então, o gramado portanto, ele tem essa dimensão simbólica para além do fato simples dele ser o espaço dela, o território dela que ele está pisando, né? Uma coisa que está viva ali sob os pés dele, da mesma maneira que está viva toda a situação, o sentimento deles, né? E a palavra verde que aparece, que está tomado pelo verde, né? O verde, o pessoal fala a cor da esperança. Não, por que é a cor da esperança? Na verdade é a cor da esperança porque é um símbolo perfeito da vida, né? As coisas florescem, ficam verdes, as árvores ficam verdes. Quando ela fica meio amarelada, fica amarronzada, ela está morrendo, né? Você olha para uma árvore, se ela está verde, ela está viva. Então o verde é o sinônimo também da vida, que ele está pisando, que ele está acessando, né? Que ele está se conectando a essa vida e ela também. Os dois vão pisar nesse gramado, né? Os dois vão
vão seguir na mesma direção. Gabriel, por favor. Então, na verdade, assim, eu escolhi muitas porque esse conto me despertou muita fantasia, assim, memória, assim, de imaginação mesmo. Sim. Assim, né? Então vou quebrar um pouco o protocolo e falar de 3 palavras que eu escolhi. Não quebra o protocolo. Não. Posso quebrar? Você escolhe uma, porque é fundamental numa análise a gente escolher, a gente saber por onde começar, a gente dizer para nós mesmos o que é mais importante e depois a palavra volta para você, você pode escolher quantas você quiser. Mas agora, nesse momento inicial, até para não ficar muito tempo a palavra com uma pessoa, para outra passar logo para outra. Você escolhe uma, se elas forem iguais, escolhe qualquer uma. E depois você volta, a gente volta para essas palavras suas, não tem problema. Então eu vou escolher a primeira que eu destaquei, que foi sandálias. Eu destaquei sandálias por conta que a minha imaginação flutuou muito por um caminho, por um espaço em que foi difícil de imaginar a sandália. Né? E para mim chamou a atenção quando se ouviu o rumor de suas sandálias atrás de mim. Acho que a sandália é uma coisa que deixou de ser utilizada muito atualmente pelas pessoas, de forma geral. E não sei, acho que isso foi uma palavra que me chamou a atenção. Ela está num sítio, né? Então ela está de sandália, não é uma coisa assim tão inesperada, né? Mas a questão é que se ela estivesse pisando descalça na grama, não teria barulho nenhum, né? A não ser que ela pisasse num galho. Então a sandália é um índice para ele de que ela aceitou aquela proposta, de que ela também quer. Então a sandália tem esse significado de avisar a ele, né? Ele ouve as sandálias dela, o rumor das sandálias, sabendo que se movia com o vento dos meus moinhos. Quer dizer, que a iniciativa é toda tomada por ele. Então, ela não diz sim, ela não fala nada, até porque ele também não pergunta nada. Isso aqui é tudo silencioso. Né? Se eu for ver, os sons aqui é o canto dos pássaros, etc. Né? Mas o barulho da sandália é como se ela dissesse: sim, 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 estou indo, sim, 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 estou indo, entendeu? É um som delicioso para ele, porque ele vira as costas, ele não olha para trás para ver se ela está vindo. Mas ele ouve o som da sandália. Então a sandália ela é importante nesse contexto por isso, né? Depois a gente vai para as outras duas. Vamos lá, Martin. É que se vocês forem dar aula algum dia, não sei se vocês já deram aula, o Martin dá aula. Se for uma aula de participação, quanto mais alunos falarem, mais rapidamente eles falarem e passarem mais para o outro aluno, mais a aula se torna interessante para os alunos, porque todo mundo quer falar, né? Então se deixar o cara pegar 5 coisas e ele falar as 5, quebra o ritmo, entendeu? Vamos lá, Martin. A primeira, moldura. O sol da tarde figurava seu rosto como se nele encontrasse a moldura perfeita, blá 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 blá. E tem uma coisa aqui assim parece um quadro, né? Parece quase uma fotografia o jeito que ele escreve, né? Assim, é uma cena que eu consigo imaginar assim, um quadro, né? Isso aqui pintado. Eu consigo imaginar esse primeiro trecho, assim, principalmente, como que tem muita descrição, tem muita coisa assim dele tentando estabelecer o território, né? É muito... Ele faz questão de mostrar todos os elementos daquele cenário, né? Os mourões, a cerca de arame farpado, os pássaros, etc, 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 etc. Não, perfeito, Marcos. Quer dizer, na verdade, a moldura aqui ela é fundamental, né? O personagem está falando de moldura, o personagem narrador, homem, primeiro, né, está falando de moldura, né? Mas o escritor, ele prepara essa moldura, né? Ele prepara essa moldura de um ambiente calmo, meio idílico, né? Com algumas referências espaciais, os moirões, a casa, isso, não sei o quê, para de repente, pum, explodir uma coisa extraordinária, né? Explode uma coisa extraordinária, acontece uma coisa extraordinária. Não
nunca acontecia. Das outras vezes ele passava por ali, ele olhava para ela, né? Mas daqui a pouco estava olhando para os eucaliptos e ele se conformava, a resignação era tão forte quanto o machado, mas a trava, em algum momento, ela se destrava. Então ele primeiro cria essa moldura, né? O conto todo tem essa moldura para valorizar o acontecimento, né? Aquilo que efetivamente, de repente, irrompe, né? Irrompe com uma força enorme e uma delicadeza também muito grande. É muito engraçada a brincadeira que ele faz aqui. Ao contrário de Átila, e longe de ser Uno, né? Que o Átila invadia, né? E destroçava tudo quanto é lugar. Disse que por onde ele passava, não. E aí tem a ver com a grama. Por onde ele passava, não, ele e os Unos, que um autor romano do século IV chamado Damiano Marcelino fala que os Unos faziam tudo em cima do cavalo. Fazia xixi em cima do cavalo, não exatamente no cavalo, mas em cima do cavalo. Trocava de roupa no cavalo, comia no cavalo. Então eles eram cavaleiros excepcionais, né? E onde passava Átila e seus homens, não crescia a grama. E aí ele faz a brincadeira, ao contrário de Átila, né? Porque onde ele vai passar, a grama vai florescer ainda mais, né? E longe de ser Uno, o Uno do Átila é com H, mas aí ele faz a brincadeira, o Uno com U, né? Ele estava dividido entre o que eu for a vida toda e o passo que dava aquela hora. Era a transformação que isso significa para ele, que ele se destrava. Então ele prepara uma moldura perfeita para valorizar o acontecimento real, né? Aquilo que efetivamente transforma, né? Não é um pequeno acontecimento, tudo é acontecimento, mas aquilo que realmente muda a estrutura, né? E aí os elementos da natureza estão presentes, a relva molhada, molha a barra da calça, que é uma maneira, olha só, como tudo aqui é simbólico, né? O líquido, aquilo que é úmido, né? A gente poderia dizer que o homem representa a sequidão e a mulher representa a umidade, né? Representa o líquido. Então, a relva molhada por ela é esse verde de vida que está quase que solicitando, né? Uma relação, um contato, né? E tendo-a tão fresca ao alcance dos olhos, ele olha como se tivesse visto a vida inteira, e aí ouve o rumor das sandálias, né? De novo faz uma brincadeira com Dom Quixote, aqui, o vento dos meus moinhos, que era o vento do moinho dele, que estava... Porque ele não deixa de ser um sonhador. O que ele está fazendo aqui é uma coisa extremamente ousada. A mulher olhava para ele quando ele passava, mas ela não parecia estar convidando ele. Não é porque ela convida, ela não convida. E ele também não diz nada, ele simplesmente vai, né? Acreditando que ela vem. E as sandálias são o elemento que vai permitir a ele perceber. E ele é um oleiro, né? É aquele que faz a cerâmica. Então, como ele tomou a iniciativa, foi o olhar dele, né? Que de certa maneira, aí volta a questão da moldura que o Martin colocou, o olhar dele vai moldar também o desejo dela. Ela vai, né? E ela vai mencionar isso. Vai se mencionar a humanidade, por quê? Porque se diz que os homens foram criados a partir do barro, né? Os homens foram criados a partir do barro. Então aqui, ele como oleiro, ele vai moldar esse barro dela, essa terra dela, e terra sempre foi vista como um elemento feminino. Na Grécia Antiga, a mulher era vista como um vaso, onde o homem depositava a sua semente. Então o homem arava a mulher, ele preparava essa terra para receber a semente, né? Tinha essa ideia da terra como algo feminino e o elemento masculino chegando ali, né? Essa primeira parte a gente vê o significado enorme que tem para ele, né? Que tem para ele esse encontro, né? Uma mudança total e completa, porque ele antes era travado e de repente as pernas dele se movem e ele e aí ele vai dizer como Ulisses, né? Essas referências são muito importantes, né? Porque a literatura também é feita de referências e outras referências literárias, né? E Ulisses é o aventureiro por existência. É o cara que ficou 10 anos na Guerra de Troia, resolveu a Guerra de Troia com o artifício do cavalo de Troia e depois demorou 10 anos para voltar.
E ele enfrentou de tudo. Ele enfrentou o Cíclope de um olho só, né? Ele enfrentou uma espécie de bruxa que transformava todo mundo em porco, que não transformou ele em porco. Ele enfrentou uma ninfa que ficou tão apaixonada por ele que prendeu ele durante 7 anos, que queria transformar ele em imortal. Ele teve que enfrentar até a vaidade de se tornar imortal, ele teve que se defender contra isso, e de ficar com aquela ninfa Calypso, que era maravilhosa, ela era linda, ela era uma deusa, né? Mas ele queria voltar para casa, ser rei do Oikos dele. Então, ele passou tudo quanto foi tipo de aventura. Chegou junto aos feaços, foi desafiado. Chegou em casa, os caras estavam comendo a casa dele toda, estavam comendo tudo que havia, e ele teve que enfrentar os caras, matar, não sei o quê. Então, Ulisses é o aventureiro que não tinha medo de nada, né? Então, esse Ulisses, né, conhecia a casa dele, né, onde ele morava, como ninguém, né? Tem uma das cenas finais, que lindo o pássaro que está ali, gente, olha, dá uma olhadinha, olha só, com bico laranja, que coisa linda. Que coisa linda esse passarinho. Que coisa linda. Não é bico laranja, tá com excelente bico. Ah, isso aí, que eu estou de longe, Márcio. Sou míope, né? Não, ainda bem que você falou, porque senão eu achava... Talvez seja um sabiá laranjeira. Professor que não parar a aula para pedir para o pessoal olhar um passarinho bonito, tem que ter a carteira dele caçada. Porque a vida é sempre muito mais importante, né? Então, esse Ulisses aqui tem uma cena em que Penélope ainda não acredita que o Ulisses é Ulisses. Imagina, 20 anos sendo castigado e tal. Penélope ficou 10 anos enfrentando os pretendentes e vai querer entregar o ouro para qualquer um, que chegou com um mendigo ainda por cima, disfarçado. Né? Então ela fala um negócio de ter mudado a cama de lugar. Aí ele fala, não, é impossível. Não mudou a cama de lugar. Porque eu mesmo fiz essa cama a partir de um carvalho, né? Essa cama era fixa, ninguém pode ter mudado a cama de lugar. Aí ela fala, então você é o cara, você é o Ulisses. Então, Ulisses tem a ver também com essa ideia do conúbio, né? Com essa ideia do encontro amoroso, né? Então, ele vai levando pela escada, é o Ulisses, voltando para casa. Também tem essa ideia de que ele está voltando para onde ele sempre deveria ter estado, né? E aí o sol entra pela janela com displicência, que é um mecanismo típico da poesia, né? A poesia, ela mistura os níveis de significado, né? O sol não pode ser displicente, né? Eu posso ser displicente, embora não seja, né? Mas o sol não pode ser displicente. Então, quando você fala o sol infiltrava com displicência, você está criando uma imagem poética, né? Pode até não ser bonita, mas é uma imagem poética, né? E aí ele espera por ela e tal, e aí ela tem aquela coisa absoluta, né? Se ela entrou logo em seguida pela primeira e única vez, se que nela me entrei para sempre, né? Então aí tem um conúbio amoroso perfeitamente realizado. Bom, vamos para as próximas palavras do Gabriel, as palavras da parte 1, as outras palavras que você colocou. As palavras que eu coloquei foram passo e também mente. Passo porque... Lê um pouquinho da frase onde está passo e onde está mente. Ao contrário de Átila, eu, antes de ser uno, já me sentia mesmo dividido entre o que eu for a vida toda e o passo que dava aquela hora. Me cumpria então ser o homem a pisar no seu gramado, e eu floresceria a seus pés. Então essa parte aqui, eu sinalizei passo ali por conta de que, na verdade, não só esse trecho, mas me parece que esse conto vai nos levando a imaginar a história passo a passo, assim, uma coisa muito... O caminhar da história. Um caminhar da história, um caminhar do encontro, um caminhar da... E o passo tem tanto o sentido do passo que você dá no gramado, né? Quanto assim, o passo que você deu na sua vida, né? A resolução que você tomou, a decisão, né? O que você resolveu fazer, né? Exatamente. E a outra palavra foi mente, porque justamente por esse lance também da imaginação, acho que a palavra imaginação também me pegou bastante, mas apesar de que não tem aqui, mas estou falando bastante. Ele deixa pra gente. Deixa pra gente, é isso. E acho que foi isso, porque... Como é que tá onde a frase está? Aqui embaixo, no final. Como um Ulisses, meu corpo sabia mais daquela casa do que minha mente, e fui me levando pela escada à planta de cima.
e encontrei o quarto eleito, onde o sol se infiltrava pela janela com displicência. Deitei na cama e a esperei, e se ela entrou logo em seguida, pela primeira e única vez, sei que nela me entrei para sempre. A questão do corpo saber mais do que a mente é que ele está dizendo que ele foi envolvido pela situação, ele se deixou levar, porque ele destravou, né? E ele não raciocinou. Não foi um plano. Né? Não foi assim. Ele mais ou menos sabia o que estava fazendo. Quem sabia mesmo o que estava fazendo era o corpo. O corpo dele desejava aquela mulher, né? Então ele vai, ele solta a rédea e o corpo toma as providências. Ele anda e vai e olha para a mulher e sobe as escadas. Porque se ele usasse a mente, como a gente vai ver agora analisando a segunda parte, a mulher vai falar, mas ele não pensou se eu estava sozinha, se eu não estava, se eu queria, se eu não queria, né? Ele descreve um momento mágico aqui, um momento de conexão absurdo. Que ele tinha certeza, mas quem tinha certeza era o corpo dele. O corpo dele podia, de certa maneira, sentir o cheiro do desejo dela também, né? Porque, obviamente, ele não estava querendo fazer nenhum mal a ela, ele queria que ela desejasse também. Mas agora a gente, então, vai para a segunda parte. Peraí. Então, Arno, por exemplo, palavras-chave que você poderia colocar. Primeiro, essa mulher que está aguando as plantas, né? Então, ela está numa atividade de manutenção da vida, né? Isso é uma coisa importante, né? Depois, a gente tem a euforia dos pássaros. Bom, euforia dos pássaros é interessante, realmente. Dá a entender, né, que é o sol da tarde, que é aquele momento que os pássaros todos começam a cantar, vão para a copa das árvores e tal. Mas essa euforia dos pássaros, assim, a beleza e a euforia estão nos olhos de quem vê, de quem ouve, né? É porque ele também está já numa situação, né? E ele diz que isso, pressentindo a noite iminente, bicava a consciência dele. Então, olha só, como bicava a consciência, quer dizer, ele de novo era colocado num momento chave em que ele sabia que ele podia fazer alguma coisa, porque ele ia passar por aquela situação, ia sentir aquele desejo, né? O desejo dele aparece, por exemplo, quando ele diz, enquanto estivesse sob a minha mira. Não é a minha mirada, nem o meu olhar, mas a minha mira. Aí é aquele desejo de caça, né? De que ele quer pegar a mulher, literalmente, ele está desejando ela. Não de uma maneira violenta. Embora o Freud e os psicólogos digam que o sexo tem pulsão de vida e pulsão de morte, né? Misturados. Bom, tem que ver bem a dose de cada um, né? Mas tudo bem. Depois, ele fala, então, da fileira de eucaliptos. Depois que ele a via, né? Ele desistia de continuar olhando para ela e ele ia ver a fileira de eucalipto. Eucalipto é uma árvore, é uma anti-árvore, né? Ela mata tudo ao redor, ela suga tudo ao redor, não dá um passarinho no eucalipto, não dá nem formiga no eucalipto, nem cobra passeia por um bosque de eucalipto. Então, assim, ele passava da água dela, né, passava dessa umidade dela para essa sequidão destruidora do eucalipto, tá? E aí depois, eis que o desejo de me enfiar pleno na sua sombra. Olha, claro que aqui ele já tem um vocabulário que tem um elemento sexual que está colocado, né? Depois ele fala de trava, né? Depois as minhas pernas me moveram para outro rumo tanto direção quanto a questão de tomar uma decisão diferente, né? Aí tem, se antes eu havia por uma cerca de arame farpado, o arame farpado aqui é excelente. O arame farpado é a propriedade privada, é aquilo que é proibido, é aquilo que você não pode atravessar. Então antes ele via pela cerca de arame farpado, agora ele via entre o vazio dos moirões. Olha a brecha, entre os moirões, né? Aquelas madeiras tinham umas brechinhas. Então ele não está olhando mais pelo arame farpado, não está olhando mais pela proibição, ele está olhando pela pequena possibilidade. E isso estava à espera de alguém que os ultrapassasse. Ele vê aquilo como convite, ele não sabe se está certo, se calculasse errado ou não, só restava avançar. Então você viu aí, não vou continuar, senão é muito chato, mas que tem uma série de simbolismo. Isso, por exemplo, no final dessa página, o quarto eleito. O que é o quarto eleito? É o quarto em que vai acontecer uma coisa sagrada, uma coisa totalmente diferente das outras, né?
Então você busca, a palavra-chave é isso, você buscar uma expressão, uma palavra que estão carregados de significados naquele texto. Não em geral, mas naquele texto. Né? Se eu falar o deputado eleito, não tem nada de sagrado, né? Mas o quarto eleito, né? Normalmente, é assim, esse lugar absolutamente especial onde vai se dar esse encontro único dos dois, tá? Bom, então... Arame farpado e vazio dos moirões, né? Eu tinha lido ali o que eu tinha visto, né? O arame farpado porque ele estava mais longe da cerca, né? Então você está mais longe, você vê a cerca, você vê os moirões e vê o arame. O vazio dos moirões é porque ele encostou, né? Ele não está mais enxergando o arame porque o arame está indo para baixo, né? Ele está ultrapassando, né, esse vazio dos moirões. Né? Vamos olhar. Se antes eu havia pelos vãos de uma cerca de farpado, agora havia entre o vazio dos moirões. Porque ele se encostou no arame, entendeu? Ele não está mais vendo o arame. Eu só não estou vendo onde que diz que ele encostou no arame. Não, ele não está dizendo que ele encostou, né? Mas assim, tá os mourões, que são esses pedaços de madeira, né? E a cerca de arame. A cerca de arame geralmente são três fios. Olhando com mais atenção, a gente pode dizer o seguinte, antes no que ele reparava era no arame farpado. Na proibição. Sim. E agora ele está reparando que, na verdade, tem muito espaço entre eles e que ele tem a brecha para ele ultrapassar, Sim, né? óbvio, né? A tua leitura faz muito mais sentido, né? Muito mais significativa, né? Essa parte do espaço, acho que o Leão nem tinha prestado muita atenção, né? Realmente né? Porque ele... A euforia dos pássaros, pressentindo a noite iminente, ficava consciência, quase como se fosse a própria mente dele, né? Estava eufórico de passar na frente dela. E a noite... Ficava a consciência dele, né? Porque ele tá... Perfeito. E a noite iminente é assim, olha, meu filho, aproveita o que tem de luz aqui, daqui a pouco acaba, você tem que tomar a tua decisão, você tem que invadir o gramado dela, senão já era. Eu peguei só a parte literal mesmo. Bom, mas você disse que tinha uma para a segunda parte, né? Então vamos começar contigo. Eu também tem várias, mas... Depois a gente volta para as suas várias. Primeiro uma. Eu acho que a mais óbvia, né, que foi a que eu escolhi, foi a Gila, né, que está bem no final, que ele fala antes de subir as escadas à minha frente e deitar-se na cama, parou e me olhou de forma tão intensa com sua vista verde, esculpindo-me de uma vez, como se tivesse a vida toda se habituado à minha argila. Que aí remete à questão do título do conto, né? A questão da argila, que está esculpindo ela, como se fosse uma argila. Aquela atitude dele, né? Não é que a mulher estava numa atitude passiva, mas é porque, de certo, ela também o desejava. E ele pressentia isso por isso que ele tomou aquela atitude. Mas aquela atitude foi um ultrapassar, né? Foi um momento que nem um rapaz e uma moça, ou duas moças, ou dois rapazes, tanto faz, que estejam se desejando e tal, e vão sair para... Vai ter um momento em que alguém vai pegar na mão de alguém, vai dar um beijo, vai passar a mão no cabelo, né? Vai tomar uma iniciativa, que já tendo certeza que vai haver uma receptividade, né? E isso, obviamente, tem um efeito sobre o outro, né? Desperta no outro. Então, quando ela diz que ele modelou a argila dela, né? A argila aqui nesse caso é o desejo dela que também, digamos assim, cresceu e veio para frente e se mostrou, né? Porque aí ela veio atrás dele, não obrigou ela a nada, né? As sandálias, a gente foram atrás, né? Ele era um oleiro também nesse sentido, né? E a argila aí remete todo lá, a Grécia Antiga, né? O solo feminino, o vaso, né? No Machado de Assis a gente tem um conto fenomenal chamado Capítulo dos Chapéus e tal, em que tem uma mulher que desiste de uma vida pouco ortodoxa, volta para casa e a primeira coisa que ela pega é botar o vaso no lugar, que é ela mesma se colocar no lugar, né? Então, para o Aristóteles, para os gregos todos, a mulher não tinha contribuição nenhuma, por exemplo, no nascimento de um bebê, né? Era o solo apenas, né? E para uma semente masculina. A ideia que havia era essa. Mas fica aqui, né, assim, poeticamente, né, essa ideia da argila dela
ser modelada por ele, pelo esse desejo dele, porque ele tomou essa atitude, aquilo ali fortaleceu, né? Permitiu que ela se destravasse também. Perfeito, Arno. Não tem esse negócio de óbvio, não. Se você está pegando óbvio, é que é uma coisa muito importante. Não fique chateado de pegar coisa muito importante, não. Não, igual porque, tipo, né, a questão da Gila, desse... Não, mas é isso aí, vamos trabalhar tudo, isso aí, muito bem, Arno, ótimo. Depois você fala das outras. Vamos lá, Karina, por favor. Eu tinha escolhido essa também, mas depois eu olhei aqui rapidinho no final e eu fiquei pensando na última frase ali, conectando com essa frase dele. Ela fala, e quando me deitei sobre ele, saí de mim totalmente, como quem sai de dentro da pele, e atirei-me de lado, feito uma roupa, para nunca mais deixar de ser a outra em que me transformei. Fiquei pensando essa transformação como a argila em cerâmica, né? Como a cerâmica não vira mais argila depois que ela vira cerâmica, depois que a queima. Perfeito. Então, perfeito, ótimo. Fiquei pensando que talvez ótimo. fosse esse o... Ótimo, ótimo, excelente, excelente. Eu não tenho bem a palavra, mas acho que misturar argila com cerâmica. Não, perfeito, não. Da mesma maneira que ele se transforma, né? Que ele vira um Ulisses, isso aqui, ela também se transforma. E é lindo isso. Atirei-me de lado feito uma roupa. Quem ela era, né? Quem era ela. Tem um provérbio zen que eu coloco lá no meu Facebook. Deve ser o último lugar para se colocar um Facebook, né? Mas é a minha frase. Quem quer mudar precisa morrer primeiro, primeiro morrer, deixar morrer aquele eu para nascer uma outra coisa, né? É o que acontece, é um processo de transformação, muito bonito, né? Processo de transformação. Obrigado, Karina, achei ótimo. Que Gabriel. Tem a ver com a palavra que eu escolhi também, que é olaria, que também foi por conta da cerâmica, dessa argila, né? Que ali no começo, né? Ele vinha pela estrada de terra, a mesma que margeia o gramado de casa e segue pela linha de eucaliptos. E apesar de ignorar tudo de sua vida, eu sabia, como todo dia nasce do ventre de uma noite, que ele vinha da olaria, ou seja, que ele viria a transformar, né? Que ele viria a dar vida, que ele viria a trazer essa... Transformar em cerâmica. que ele viria a trazer essa humanidade, que é outra palavra que eu escolhi, mas não vou me alongar. Mas é a humanidade de quem nasceu do barro, né? De quem está misturado à terra. Que ela continua, não porque tivesse as mãos e rosto sujos, mas porque eu podia ver a cada tarde, quando por aqui ele passava, que tinha barro no jeito de se mover, né? Ele era feito de barro. Ele já era, estava acostumado a lidar com barro. Que aí eu selecionei a palavra barro e lá no final selecionei a pele, que como quem sai de dentro da pele, como foi, acho que até lido antes, né? Eu tirei de lado feito uma roupa para nunca mais deixar de ser a outra em que me transformei, ou seja, a partir dessa humanidade, dessa argila, dessa transformação cerâmica, né, desse olhar, dessa humanidade, que a gente consegue promover essas transformações de uma forma muito poética, muito bonita, como o conto traz, né, muito humana, assim, muito tocante de uma certa forma, porque, como foi comentado antes, né, é um conto muito silencioso, mas ao mesmo tempo que produz muito barulho, né, no sentido de dar um chacoalhão de humanidade, de amor, de toques poéticos, né, para a vida. Assim. Eu diria que ele produz uma música. Ele produz uma música, isso, ótimo. Uma música de enlace, Com certeza. É como se a gente escutasse os dois no quarto eleito, sem precisar de som algum. Né? Exatamente. É só o fundamental. E o fundamental é tudo. Senhor Martin, obrigado, Gabriel. A minha palavra é mudo, né? Meu desejo mudo seria. Esse trecho todo bonito, né? Continuei a rega, fingindo que não perceberam sua alteração de rota, mas como a árvore a brisa, apesar do tronco rijo e inerte, todo meu ser se agitava, que era galho em mim ondulava, subia e descia a superfície, meu desejo mudo sereia. Que faz referência de novo ali a Ulisses, né? Que as sereias são aquelas, aqueles monstros marinhos, né? Que atraem os marinheiros através do canto, né? Mas aqui ela atrai ele sem precisar cantar, né? E o texto todo é silêncio, o texto todo... Qual foi a palavra que tu tinha falado alguma coisa de silêncio, né? Na tua fala. Enfim, tudo é silêncio, né? Então essa mudez, mas que todavia tem desejo ali nesse silêncio, né? Eu queria... Ótimo, Martin. Eu queria destacar
aquilo que vem desde o início, né? Que é a questão da água, que é a questão da umidade, né? Ela vai dizer assim, lá na 2, 4, na sexta linha dessa parte. Eu molhava o gramado e não estranhei a sua mudança de passo. Era como uma planta que espera a sua água, né? Eis que, de repente, a cortina de chuva se deslocava na minha direção. Ao redor, o silêncio escoava em gotas, né? Depois ela fala de novo dos pássaros que estão cada vez mais excitados que a escuridão vem. Olha o pássaro. Continuei a rega, né? Continuei a rega. Então, depois de embaixo, então ele saiu da estrada e se acercou de minha relva úmida. Olha a umidade aí, né? Porque a água é a vida, né? A água é a vida, né? Inclusive a vida nasceu na água, né? A gente sabe disso hoje, né? E captar o que a terra sentia a cada um dos seus passos, né? Aí ela fala de areia movediça e tal, parará, parará, mas o tempo todo a gente tem essa imagem da água como aquilo que permite a vida, aquilo que permite a fertilidade, né? E ele está atrás dessa água, ele está atrás dessa umidade, né? Que permite a vida, né? E tudo entrelaçado, a vista dele é verde, né? Ele não tem medo, sem saber se havia alguém comigo ou lá dentro, né? Me olhou de forma tão intensa com sua vista verde, esculpindo-me de uma vez, enfim. É lindo demais. E tudo, assim, como nesse conto eles não se falam através de palavras, né? Que é a característica mais marcadamente humana, eles se falam através de um balé corporal, né? De um olhar, né? Então, é como se eles aqui fossem restituídos a um certo estado de natureza. Por isso que eles são tão comparados à relva, ao gramado, à árvore, aos galhos, à água, né? É porque a pureza do desejo humano remete à própria natureza. Remete à própria natureza. O corpo, ele destrava e deixa o corpo dele pensar, né? No bom sentido, de uma maneira tranquila, de uma maneira não agressiva, nem nada, não tem nada a ver, né? Mas sem parar para pensar. E ela também, ela vê, ele não está pensando. Ele não teve medo, ele não parou, ele não pensou, também não vou pensar. Ela também se destrava. Então é como se eles aqui estivessem imersos. Essa moldura que é a natureza, na verdade, estão se inserindo dentro dessa moldura, dentro dessa própria natureza, né? É como se isso fosse uma coisa mais perfeitamente amorosa dentro de uma natureza humana, né? Que muitas vezes ela é conspurcada pela palavra, pelo excesso de consciência, pelo planejamento, né? Pela perversão do desejo original, né? Por não conseguir perceber nem qual é o desejo do seu corpo. E o que você quer, né? O que você deseja. Eu passei por uma experiência muito interessante